Falando de artista, que você tem, né, manifestação artística aí, várias manifestações, né, expressões Tenho a sorte, artísticas, eu tenho muita né, honra disso, muita muitos honra. dons, né. Dinheiro a gente sabe ganhar, mas trabalhar é com nós mesmos, assim. Muitos dons. Aí, assim, a minha curiosidade, né, como é que você começou, por onde você começou? Foi tocando aí o violão, foi já no primário, foi o quê? Interpretando teatro? Não, assim, a coisa mais remota que eu tenho a sorte de ter nascido primeiro, né, filho de pai e mãe comunista, né? Então, muitos anos, o negócio era tão sério, né, que quando eu já estava ali no movimento estudantil e tal, né, secundarista, aí eu fui para uma reunião e tinha um pessoal do Partidão e tal, aí o velho Cláudio, eu fui representando lá alguma coisa lá do movimento secundarista e o Cláudio falou: "Você é filho do engenheiro Raimundo". Aí os caras lá, né, aqueles capa preta e tal, tratando assim. Aí que eu descobri que meu pai tinha sido quadro aí, negócio. Por isso que eu entendi porque que eu saía de bicicleta quando eu saía pegando uns dinheirinhos ali com um monte de gente na cidade, né? Botava numa sacola. Aí um dia eu falei pro meu pai assim, eu falei: "Pai, por que os teus amigos não dão esse dinheiro em cheque, né? Pra eu não sair com esse dinheiro no..." Aí ele me abraçou: "Meu filho, isso é dinheiro do clube, não pode ser no cheque." Mas enfim, então eu cresci numa casa cheia de livros, cheia de filme, né? Cheia de quadro na parede, com piano, né? Isso foi muito legal para mim. Então, é a coisa mais remota que eu tenho. Eu, obviamente, fiz aquele caminho, né? E assim, modéstia inclusa, Guarnieri, muito amigo do meu pai, ele foi do CPC no Rio de Janeiro, na década de 50, ele foi diretor da Uni. Então, no final da década de 50, lá no Rio, os amiguinhos dele eram Vianinha, Guarnieri, Boal, que eu tive a honra de conhecer. Vianinha não, mas conheci aliás, a última entrevista que o Guarnieri deu em vida, chamava ele de tio, né? Eu creio, infelizmente, acho que foi para mim, porque eu fiz a entrevista com ele em 2006, lá em Mariporã, na casa dele, em fevereiro, e ele estava com muito problema renal, e aí em junho, se eu não me engano, do mesmo ano ele viria a morrer. Mas enfim, aí você vai e faz aquela aula de violão, piano em casa ali, que é muito... Eu estudei piano com a querida Leonor Salgado, uma lenda aqui da cidade, uma mulher que eu sou completamente apaixonado. Hoje ela estaria com 120 anos aí, no mínimo. Um dia que eu ganhar um dinheiro, eu quero criar o prêmio de música Leonor Salgado, né? Aí estudei piano, que eu uso muito... Eu tive grandes professores, estudei no Clã, né? No conservatório lá do Zimbutril. Então, eu só não toco bem mesmo, porque eu sou muito preguiçoso, né? E assim... Então, o meu negócio é mais de criar, de compor. Então, eu não sou um grande instrumentista, por isso que eu tenho, né, sempre na banda gente como o Rogério, né, que eu chamo de bando de mestres, né? É o Rogério, desculpa, o Nando Rebelo, né? O Monga, o Alexandre Facas, que agora está morando em aquela terra da Dona Beja, lá em Araxá, se eu não me engano. E aí foi indo. Aí eu entrei no cinema, porque meu pai foi crítico de cinema, acho que isso ficou da última hora, né, no Rio também. Foi o primeiro trabalho, um dos trabalhos dele lá na época, antes de ir para a engenharia. Aí eu comecei a fazer os filminhos, aí pintou o Curta Santos, aí eu inscrevi, aí um dos filmes que eu inscrevi ganhou, né? É um filme super singelo, né? Com todos os problemas de um filme, né? Feito em super VHS e tal, mas que depois vieram me contar. Toninho Dantas, querido, meu amor, Toninho Dantas, maravilhoso, que saudade. Ele falou assim: "Sabe quem defendeu o voto do seu filme?" Falei: "Não, o Zé do Caixão e a Beth Mendes, se eu não me engano, e mais alguém lá." Aí depois, na premiação, o Toninho falou assim: "Não vai embora que você não vai escrever dele, né? Você não vai sair aqui de mãos abanando." Aí eu saí com o troféu, cara. Quem me entregou foi a filha do Maurice Leger, né? Aí eu fiquei muito em evidência, né? Aí dava entrevista para tudo que era lugar, eu comecei a fazer muito programa de televisão. Aí nessa pintou um convite para eu já tinha escrito na época do que eu estudei no ensino médio, no Carmo, tinha dirigido uma peça lá que eu ajudei a coescrever e estava sempre ali. Aí me convidaram, eu tive a honra de integrar a Companhia Teatro do Pé, né, cara? A gente parou de contar prêmio assim quando chegou no prêmio 66, né? E aí foi muito legal, a gente teve esse espetáculo maravilhoso do Argumas de Patativa, né?
que viajou boa parte aí do país, ganhou muito prêmio. Depois a gente ganhou... Desculpa, gente. Eu escrevi para a Companhia do Orangotango uma peça chamada Responsa, que era infanto-juvenil, ganhou o prêmio Emílio Carlos, aí entrava um dinheirinho, né? Então foi muito legal. Depois, conforme também a cidade começou a dar essa atrofiada na cultura, sim, porque até ali o Carlos Pinto as coisas aconteciam, né? Depois, então isso também tem esse reflexo, né? Aí foi tanto que o Teatro do Pé desmobilizou, acabou. Eu nunca mais me escreveu mais. Eu cheguei a escrever mais alguns textos, terminei um agora, inclusive. Tomei um chapéu aí de umas pessoas que me encomendaram 2 textos, eu escrevi, não recebi. É coisa da vida, né? Mas eu nunca parei. A única coisa que eu fiquei muito triste é que o T-Metal me chamou nessa época para fazer uma adaptação do Rei Lear, né? E estava ficando muito legal, muito legal. Cheguei na metade, só que aí saiu o patrocínio não entrou. E era o meu querido Carlos Bellini, o maior fã você pode conhecer fãs da Rita Lee e do David Bowie, tão grandes quanto o Bellini, mas maiores não. Aí o Bellini era o diretor do T-Metal, nem sei se existe ainda o T-Metal, e aí acabou no meio o projeto porque não entrou a verba. E eu estou assim com ele dobrado, porque eu comecei a traduzir do texto original, né, em inglês castiço, lá em inglês antigo, uma tradução em inglês contemporâneo, né? E comecei a fazer a partir dali. Aí depois de um tempo eu comecei a ler uma tradução que acho que é do Ernesto Sábato, se eu não me engano, para poder adequar, mas eu não quis ler nada em português antes de... E eles adoraram, foi bem legal essa resposta. Aí o Bellini falou, toca o pau, que todo mundo adorou. E foi um exercício muito bom, porque 9 atores e eu tinha às vezes 36 personagens, assim, né? Aí você resolve fazer aqueles truques, né? De cena e tal. Um cara, ele é um soldado que representa um batalhão. Escrever para teatro é um negócio muito legal, viu? Cinema é mais tranquilo, mas teatro é um desafio bastante interessante. Que é na hora ali, né? É muito maneiro. E você vê o resultado depois, é legal, né? Quando tinha a apresentação do Teatro Pé, eu ficava lá no fundo, assim. Nossa, a gente assistiu. Só vendo a reação do incógnito, vendo a reação do público. Os filmes também, quando apresentava no Curta Santos, né? Eu ia ali no antigo Indaiá, ali, aí eu ficava lá no fundo, aí o pessoal ria. Eu falei, nossa, dá um orgulho. Você fica assim, eu que fiz. Eu assisti recentemente uma peça com a companhia Debacle. Não, Debacle? Eu não lembro o nome. Debacle é um baita nome. Não, mas não da Virgínia Nascimento, Vozes da Guerra. Vozes da Guerra, ali no Guarani, né? Então é isso, são poucos atores e que representam multidões, né? E, nossa, no final, todos eles estavam chorando, porque é emocionante o final mesmo, mas a entrega aqui é muito boa, tão perfeita, tão grande, né? Que eles choravam mesmo. Depois, quando a gente foi falar com eles estavam ainda enxugando as lágrimas, né? Porque teatro, mesmo eu que não consigo subir no palco de jeito nenhum, né, cara? Não consigo de jeito nenhum, porque eu sou muito travado, eu jamais conseguiria ser ator. Até uma amiga minha falou, mas você sobe no palco toda hora? Eu falei, sim, mas eu tenho um microfone e um instrumento. Vocês sobem no palco sem roupa, às vezes, né? É uma coisa doida, assim. Então é como se fosse realmente um descarrego de emoção. E eu entendo muito. Até não importa nem quanto tempo a pessoa tenha de profissão, às vezes ela tem dependendo da nuance do texto, né? Da densidade dramática do texto, tem isso. É muito bacana de ver. É emocionante. No Debacle Arcade, Companhia Teatral Arcade. Pô, aqui a gente tem ali o FECED que resiste até hoje. Obrigada. Da Carla Lacerda e do Alex, são uns heróis, né, cara? Ela é uma heroína, é um povo tão bom, tão bacana, sabe? Que resiste ali. Eu dou muito valor para isso, mas eu confesso que nos últimos anos aí eu fiquei bastante resignado assim com as coisas, porque primeiro que você vê que
como eu estava falando do Conselho de Cultura, você vê que aquilo não é para valer, então eu não vou, deixa aí para outro, sabe? Já participei, fui reeleito, tal, deixa aí. Aí, você não vai escrever nada no Curta Santos. Pô, já ganhei o primeiro Curta Santos, que eu vou? Deixa pro outro aí. Eu quero tentar botar lá um filme, lá um curta em Cannes, né? No Oscar, lá no Festival do Canadá, em Havana, quem sabe. Mas aí tem que fazer, né? Primeiro tem que fazer e escrever. Mas não tem dado. Você se dedica mais à música mesmo, né? É a minha paixão maior paixão, mesmo, né? Então, isso que eu ia perguntar.